Oi, primeiro ano, tudo bom? Bem-vindos. Nós vamos encerrar o nosso módulo 9, fazendo uma revisão de briófita e pteridófita e vendo as principais diferenças e semelhanças, porque é isso que o Enem cobra, é isso que o PASSE cobra e os vestibulares. Igual eu falei, turma, não adianta a gente estudar bastante e não saber fazer questão. Ao final da aula, eu vou fazer uma questão da nossa apostila, uma questão discursiva importante, ela é uma questão clássica, para vocês não ficarem com dúvida de briófita e pteridófita, ok? Eu tô aqui com vocês nessa primeira imagem de uma marcântia, que nada mais é que uma classe de briófita, né? Que é um tipo de briófita, que são as hepáticas. Tem esse nome porque se assemelham a fígado, e um dos exemplos de hepáticas é essa plantinha. Olha só, esse aqui é o esporófito dela, ó. Que bonito. Nós temos outra, olha só, esse aqui é o gametófito. E assim vai. Nós temos também dentro das briófitas o antócero, tá? O antócero, tem várias espécies, mas ele tem esse formatozinho. E o mais importante que vem da palavra briófita, brion, do grego, quer dizer musgo. Então, o principal representante, pessoal, das briófitas são os musgos. Então, vocês não, do grego não, do latim, tá? Vocês não podem esquecer, vocês têm que sempre associar briófita, musgo. Lembrando que estes vegetais foram os primeiros vegetais a surgirem a partir das algas verdes e que, mesmo eles tendo estruturas para fixar, que é o rizoide ele não absorve água, tá bom? Então, eles têm rizóides, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, só que esses rizóides, por não apresentar vasos condutores de seiva, ele não consegue absorver água. Quem faz isso é o próprio corpo da planta, ok? Aqui eu tenho um exemplo do musgo mostrando o esporófito e o gametófito, que a gente vai revisar novamente no ciclo, ok? Novamente, elas são muito pequenas devido a essa ausência do tecido vascular, desse sistema vascular de seiva, ok? Vamos ver o nosso ciclo reprodutor? E antes disso, eu queria que vocês entendessem que as briófitas, além de passar pelo ciclo, que envolve aquele ciclo que tem alternância de geração, esporófito, gametófito, elas podem também reproduzir de forma assexuada, tá? Por fragmentação, pedaços podem se soltar e aí formar novas briófitas. Eu chamo esses pedaços de propágulos, ok? A pteridófita também, por meio do báculo que ela tem, que é a folhinha jovem, ela também faz uma espécie de reprodução assexuada. Nós já vimos tudo isso, novamente, é uma espécie de revisão para a gente passar para o módulo seguinte, tá, turma? Vamos agora no nosso ciclozinho. E sempre a gente pega, pessoal, o musgo como exemplo, tá? Vamos lá. Lembrando, essa gravação vai ficar disponível para vocês, ok? Nós temos aqui a briófita. Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar é visualizar isso aqui e saber que ela é uma briófita, ok? É um ciclo, pessoal, então independe por onde começa. Eu vou começar aqui na cápsula, tá? Nessa estrutura aqui, ó. Tudo isso daqui para cá só vai aparecer no momento da reprodução. Toda essa haste, contendo a haste, a cápsula, a calíptra, que é essa estruturazinha aqui, tudo isso eu chamo de esporófito. E ele surge depois que a planta foi fecundada. Então, ele não está na natureza o tempo todo, ok? No momento certo, essa cápsula ela vai se abrir. Só que antes disso, lá dentro, tem um tecido chamado esporângio. E ele vai sofrer meiose para formar esporos. Então, isso aqui são as células reprodutoras, chamadas esporos. Turma, vocês não podem esquecer isso. Se esquecer isso, vocês erram todas as questões de botânica. A meiose acontece no esporófito. Para quê, prof? Para formar os esporos.
Portanto, os esporos são haploides, eles são N, eles têm a metade do número de cromossomo que o esporófito tem, ok? Muito bem. Esses esporos vão cair no solo e vão sofrer mitose, vão crescer, vão multiplicar, germinar. E ele não precisa de uma nova célula para fazer isso, ele sozinho. E vai começar a formar o gametófito jovem. Esse gametófito jovem eu chamo de protonema. Anota, porque essa é uma diferença. O gametófito jovem da pteridófita tem outro nome, ok? Este protonema, ele pode originar gametófitos machos, gametófitos fêmeas, separados, ou seja, eles são dioicos. É outra diferença. Então, o que que é dioicos? Não tem acento não, tá? Dioicos quer dizer que eu tenho uma planta que vai ter o órgão reprodutor masculino, que é o anterídeo, que é o gametângio masculino, anterídeo, e o órgão reprodutor feminino, que é o gametângio feminino, que é o arquegônio. Pensa que eles estão em plantas separadas. Muito bem. O anterídeo, que é isso daqui, ó, ele vai produzir o gameta flagelado. Então, não esqueça que o gameta das briófitas e pteridófitas tem flagelo, cerca de 2. E ele tem que sair daqui e nadar até a osfera. Eu falei muito isso para vocês. Quem faz esse transporte é a água. Então, turma, briófita e pteridófita necessitam da água para reproduzir. Para encontrar o gameta feminino, o anterozoide precisa nadar. E tem uma atração química, a osfera libera substâncias químicas que atraem o anterozoide. Eu vou chamar essas plantas também de acifonogamadas, quer dizer que elas não têm o sifão, não tem tubo polímico, que a gente começa a estudar semana que vem, ok? Muito bem. Quando o anterozoide encontra a osfera, vai formar, pessoal, a primeira célula do corpo. A primeira célula resultante da fecundação. E essa célula, ela é 2N. Por quê? Porque ela vem do gameta masculino, que é N, e do gameta feminino, que é N. Conta, N mais N, 2 gametas, vai formar uma estrutura diploide. Daí, isso daqui vai crescer, pessoal, ó, e vai formar novamente o esporófito. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que que o esporófito é 2N? Porque ele vem do zigoto, que é 2N. Por que que o gametófito é regra? Todo gametófito é haploide. Porque ele vem do esporo, que é N. Tudo que vem do gametófito é N. O anterídeo e o anterozoide são haploides, o arquegônio e a osfera são haploides. Por quê? Por onde que eles são formados? Por meio da mitose. Então, não pode esquecer. Vamos resumir? Para formar esporos, eu preciso de fazer meiose, reduzir pela metade. Para formar gametas, ele já está reduzido, então não é necessário fazer meiose. Eles têm que se multiplicar e formar por mitose, ok? Muito bem. Depois que tudo isso acontece, isso aqui vai morrer, ó. Tudo isso aqui vai desaparecer. E a maior parte de vida, a gente vai ver as briófitas assim, ó, desse jeito que a gente tá vendo aqui na imagem, ó. Mas na forma de filoides. Isso aqui não. O esporófito, ele é transitório, ele é passageiro. Ele só aparece para reproduzir, apenas. Por que que ele é passageiro? Porque ele é aclorofilado, ele depende do gametófito nutricionalmente, é somatotrofia. Gente, eu falei isso lá no dicionário de vocês, de botânica, que eu fiz, ok? Então, novamente, olha, isso é outra diferença em relação às pteridófitas. Quando eu falar de pteridófita, eu resumo tudo. O esporófito é dependente nutricionalmente do gametófito, no caso das briófitas. Certinho? Vamos continuar. Muito bem. Vimos o ciclo reprodutor das briófitas, né? Agora a gente vai fazer uma revisão das pteridófitas. Já falei que ptero quer dizer asa, plantas com asas, a principal característica
Exemplos são as samambaias, né? Que está na classe das felicíneas. E xaxins, pessoal. Xaxim é uma espécie de samambaiaçu. E que essa samambaia, chamada samambaiaçu, ela acaba sendo muito explorada para formar o xaxim que se planta samambaias. Olha que coisa. Tem muito na Mata Atlântica, hoje tem até leis tentando impedir a extinção dos xaxins, né? Na verdade, os samambaiaçus, ok? Ó, samambaia, avenca, licopódium, selaginela. Essa aqui, pessoal, ela é importante, por quê? Essa aqui é uma transição. Essa aqui ela vai apresentar esporos heterosporados, esporos que podem ser masculinos e femininos, que já é uma característica própria das espermatófitas. Então, essa selaginela, que está no grupo das pteridófitas, já é uma transição para o segundo grupo. Tá? Elas têm características que já vai entrar lá nas gimnospermas, que a gente vai estudar depois na semana que vem, ok? Vamos falar do ciclo reprodutor? Muito mais fácil, porque vocês já sabem todos os termos, né? O que mudou? Mudou que agora a fase dominante, quem vai durar no período de vida aqui da planta é o esporófito. Então, quando eu tô olhando isso daqui, ó, quando eu tô olhando toda a samambaia, eu tô olhando o esporófito. Ou seja, eu tô olhando a planta, tô olhando todos os folíolos, o esporófito da samambaia. É a própria samambaia. Na face inferior, a gente tem os soros. Lembra que eu falei? Esses soros, dentro deles tem milhares de pontinhos chamados esporângios. Lá dentro dos esporângios, vai estar sofrendo meiose. Vocês não esqueçam? Meiose para formar quem, Ju? Os esporos. Isso eu já falei lá nas briófitas, turma. Isso sempre, essas questões de somatória vão cobrar, os exercícios, que meiose é para formar esporo nas plantas, ok? Esse esporo é liberado no ar, cai no solo e germina. E forma, olha só, esse primeira estruturazinha que parece um coração. Eu vou chamar, pessoal, essa estrutura de prótalo. Então, toma cuidado. Vamos ver a diferença. O gametófito jovem, lá da briófita, chama-se protonema. O gametófito aqui da pteridófita chama prótalo. Segunda diferença, o gametófito da briófita, ó, é dioico. Então, tá separado, ó, macho e fêmea. O gametófito da pteridófita é hermafrodita, é monóico. Tá vendo a diferença? Continua. Aqui no gametófito nós temos os gametângios, que são estruturas produtoras de gameta. Esse aqui é o anterídeo, esse daqui. E esse aqui é o arquegônio. Você já sabe, então careca de saber. Anterídeo libera anterozoide. O arquegônio produz osfera. Então, como é que o anterozoide vai encontrar a osfera lá dentro aqui do gametângio, do gametófito? Por meio da água. Essa reprodução por meio da água chama-se oogamia. Ó a letra da prof. Então, quem reproduz utilizando água, briófita e pteridófita. Essa é a semelhança, ok? Outra semelhança, precisam viver em habitats úmidos devido a essa condição de depender da água para reproduzir. Apesar da gente ver briófitas em geleiras, em dunas, em rochas, porque elas são pioneiras. Nós já falamos disso lá na aula de ecologia, tá? Muito bem. Vai começar o processo de fertilização, o anterozoide vai nadar até a osfera, forma a primeira célula do corpo, pessoal, que é o zigoto. Então, vocês não podem esquecer isso. Zigoto sempre vai ser, ô letra, hein? 2N, diploide. Por quê, Ju? Porque ele vem da fecundação do anterozoide com a osfera. Quando esse zigoto se forma, ele começa a crescer, ó, e começa a formar uma nova pteridófita. Só que o que acontece? Isso vai morrer. O gametófito vai morrer, porque agora, a partir das pteridófitas, o gametófito morre.
ele é passageiro, ele só aparece para fazer os gametas, depois ele morre. Igual a mulher grávida, ela não fica com a barriga o tempo todo, ok? Quando isso vai morrer, só vai durar quem? O esporófito. Então, você está olhando uma samambaia, você está olhando o esporófito. Cadê o gametófito dela, Ju? Morreu, degenerou, já formou o que ele queria. Aqui a gente tem outra diferença. Vocês estão vendo que esse gametófito aqui, ele não vai depender, ele não vai nutrir o esporófito. Então, o esporófito não precisa nutricionalmente do gametófito, que é outra diferença da briófita. A briófita, o esporófito necessita do gametófito para sobreviver. Aqui não, tá? Então, aí, o que vai acontecer? Esse gametófito vai ser degenerado, certinho? Ju, então, o que eles têm em comum, briófita e pteridófita? Vamos pensar. Alternância de geração, que é reprodução por esporo por gametas, dependência da água para reprodução, a oogamia. A gente tem a reprodução por meio dos esporos. Você viu que não tem sementes, turma. Essas plantas ainda não apareceram a semente. Semente é uma novidade evolutiva muito importante que surgiu só lá na frente, tá? Então, ainda não tem semente. Vamos agora finalizar o nosso estudo com a questão, acho que uma questão muito... antes disso, vamos ver alguns desenhos para a gente saber identificar. Vocês têm que tomar cuidado, vocês vão estudar ainda comigo a parte das folhas. Isso aqui é uma folha completa. E ela é formada por subdivisões, por folíolos, tá? Então, se eles apontarem só para cá, folíolo. Se eles apontarem para cá, tudo nas questões, é uma folha. Dentro da folha, na face inferior, nós temos os soros. Dentro dos soros, os esporângios, que por meiose irão produzir os esporos. Os esporos germinam, vão virar o gametófito, que se chama protalo. Esse protalo vai depois formar os gametas, vai fecundar e depois ele vai morrer, porque a função dele era só formar um gameta, certinho? E aqui nós temos uma coisa bem legal das pteridófitas, que foi pensado no pau do bispo, no báculo do bispo, né? O bispo, ele tem um negócio assim, que ele segura quando ele faz ordenações, quando faz crisma, chama báculo. Agora, eu não sei quem veio primeiro, se foi o nome dessa estrutura do bispos católicos, ou se esse veio depois. Mas, enfim, isso chama-se báculo, é uma folha jovem. E vamos supor que você queira plantar isso daí, ela vai nascer por reprodução assexuada. Então, as pteridófitas podem fazer reprodução assexuada. Assim como as briófitas por meio dos propágulos, por pedacinhos dos gametófitos, tá bom? Outro tipo de questão é identificar. Então, essa questão, uma questão da PUC de São Paulo, ele vai perguntar assim: quem é briófita e quem é pteridófita? Clássica. Briófita é o A, pteridófita é o B, ok? Aí, dentro da briófita, o que é o 1, quem que é o 2? Então, isso é meio facinho. 1 é o gametófito e 2 é o esporófito, ok? Vem aqui desse lado. Quem que é o 3? O 3 é o gametófito. Quem que é o 4? É o esporófito. Então, essa diferença vocês têm que aprender. Tá bom, turma? É isso que vão perguntar. E aí, encerrando nossa questão clássica, pegue a sua apostila, essa questão tá lá na página 536. E aqui, pessoal, eu tô trazendo a própria prova do vestibular federal de Juiz de Fora, para mostrar para vocês como é que é feita as questões, né? Então, ele pergunta assim, acompanha, essa questão é a número 9, lá da página 536. Ao longo da história evolutiva das plantas, surgiram diversos caracteres que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre. Essas novidades evolutivas podem ser reconhecidas nos grupos atuais de pteridófitas e foram determinantes para que os vegetais ocupassem o ambiente de terra firme. Aí ele pergunta: apresente 4 características das pteridófitas que são novidades evolutivas em relação às briófitas.
Então, vamos pensar assim, o que que as pteridófitas têm que as briófitas não têm? Olha a questão clássica, é isso aqui, pessoal. Essa questão da Federal de Juiz de Fora é o que os vestibulares todos vão cobrar. Então, presta atenção, o que que surgiu na pteridófita que antes não tinha? Primeiro, um tecido vascular, para conduzir água e minerais, que nós vamos chamar de xilema e floema lá na frente, que a gente vai estudar. Vou apagar que tá bem ruimzinho esse negócio, peraí. Coordenação motor aqui tá demais, hein? Bom, então vamos lá. Uma característica é o tecido vascular, tem um sistema de condução de seiva que a briófita não tem. Segundo, a presença de órgãos verdadeiros, as briófitas têm rizóide, filóide, cauloide. Aqui eu tenho já uma raiz, já tem caule e já tem folhas verdadeiros. E cada um vão desempenhar uma função. Terceira diferença, a dominância da fase esporofítica, ou seja, o esporófito ser dominante. Isso permite maior adaptação das plantas decorrentes da maior variabilidade genética. Então, quando você pega o esporófito não vem do zigoto, não vem da fecundação, então ele sempre vai ter recombinação genética, então ele tem mais chance de sobreviver no ambiente, tá bom? E por último, isso aqui a gente ainda vai estudar na fisiologia, meu Deus, a gente vai estudar na fisiologia, que é a presença de cutícula, que é uma película fina que impede a perda d'água. E estômatos, que servem para fazer trocas gasosas, tá? Então, isso aqui a gente vai estudar lá na fisiologia, tá bom? Faz um print, pessoal. Deixa eu apagar aqui essa bagunça de novo. Agora eu não acho. Deixa. Então, essa pergunta é muito clássica, tá? Faz um print que é importante. Vamos para B. Explique como cada uma dessas 4 características foram importantes na conquista do ambiente terrestre. Então, a gente vai falar de cada uma. O tecido vascular, ele aumentou a eficiência no transporte de água e de comida, de sais minerais, e com isso as plantas puderam crescer mais, tá? Tiveram maior sucesso evolutivo. O surgimento de vegetais cormófitos. O que é cormófito? Eu falei lá no dicionário. São os vegetais que têm órgãos verdadeiros, raiz, caule e folhas. Qual que é a vantagem disso? Mais eficiência para fazer absorção de nutrientes, que é a raiz, condução e fotossíntese, que é a folha, e, lógico, ocupar ambiente com menor umidade, ou seja, eles podem estar em outros locais a não ser locais úmidos, ok? Por último, por que é vantagem ter esporófito para dominar o ambiente terrestre? Ele tem variabilidade genética, ele foi fruto da fecundação, então ele consegue reagir a diversas condições ruins do ambiente, tá? E por último, a cutícula e os estômatos permitem às plantas se estabelecerem em ambientes com falta de água, que é o estresse hídrico. A cutícula, ela é uma película que ela vai impedir a perda d'água, e o estômato, por exemplo, em plantas de deserto, ele acaba fechando o dia todo, ele só vai abrir à noite, para a planta não perder água. Então, uma adaptação à vida terrestre, extremamente importante, ok? E para finalizar, ele pergunta, bom, isso tudo é diferente, né, de briófita e pteridófita, mas agora qual que é uma característica compartilhada entre briófitas e pteridófitas? Aí vem o que a gente já falou, a dependência da água para fecundar. Por que que tem dependência? Porque os anterozoides são móveis. Lembrando que esse tipo de reprodução por meio da água a gente chama de oogamia, certinho? Turma, não vamos entrar mais em briófita e pteridófita. A gente vou começar o capítulo 10, que para mim, turma, graças a essas plantas a gente tem a diversificação de animais também, porque vocês sabem que as plantas estão na base da cadeia alimentar. Tendo a base, você tem vários tipos de plantas, a gente tem vários tipos de animais.
e graças às plantas a gente pôde ter essa diversificação, ok? Bom, então bom estudo para vocês, espero que possa contribuir. Não esqueça de fazer a atividade número 8 da página 535. Sempre que cair questão de ciclo, é importante vocês fazerem, tá bom? Para tirar dúvida, certo? Um beijo no